Isaías 6. Então, vamos lá novamente ver o que o Senhor tem para nós aqui. Olha, o ano passado, o Senhor, a palavra da reunião, ela é profética, e ali ela estava descrevendo a situação de pessoas e avisando o que iria acontecer. E nos detalhes aconteceu. Assim, com riqueza de detalhes. De impressionar. E sempre que eu entrego uma palavra, o Senhor, ele me traz e aquilo queima, aquilo tá certo. Ó. Tem algo aqui. E eu vejo acontecer. Eu sempre vejo, mas é impressionante como eu vi o ano passado, assim, com riqueza de detalhes. Foram tantos detalhes que eu voltei a ouvir aquela palavra, enviei para vocês, porque era algo que arrepiava. Então, essa palavra, ela tem vindo com uma certa frequência. Então, é algo que o Senhor está insistindo aqui. Porque essa palavra, ela foi para um sujeito que já estava executando a missão. Tanto que, se você ler do capítulo 1 até o 5, você vai ver um Isaías falando ai para todo mundo. É só você ir lá e ver. Ai, ai, ai. Quando você chega no capítulo 6, você vê ele falando ai para ele. Então ele falou ai para as pessoas. Quando é no capítulo 6, ele fala ai para ele. E ele entregou mensagens duras para as pessoas. Tem uma sucessão de ais muito fortes. E aí ele para e fala ai para ele. E aí é quando ele vê coisas que ele não estava vendo. Então, esse ano tem sido e vai continuar sendo um ano de crescimento de 10 anos. Porque se você medir o quanto crescemos em vários aspectos do início desse ano até agora, o que Deus tem feito é algo que levaria muito mais tempo. Num período de 60 e poucos dias. Então, esse ano, você fala 10 vezes mais, ninguém vai para nenhum outro resultado fora, senão explode dentro. Tudo é consequência. É aí que me preocupa a falta de visão de muita gente. Tudo é consequência. O sucesso é consequência do sucesso interno. O sucesso externo. Os resultados externos são consequência do resultado interno.
Isso é óbvio, mas não é tão óbvio para algumas pessoas, por conta das fortalezas. Fortalezas são mentiras, são domínios, são crenças, são demônios que controlam o sistema de crenças. Então, esses demônios, eles têm poder, e têm poder porque eles têm credibilidade. Então, as pessoas que elas vivem, elas acreditam alimentam aquele espírito de inferioridade, de incapacidade. A palavra do servo da abertura, do encerramento. Quando você é tratado como um servo, o que sai de você? Vai sair só o que está lá. E se o que está lá é pequeno, é insegurança, vai sair o resultado disso. Por que está lá? Porque tem áreas dominadas pelo mal. E todos aqui ainda mantêm áreas que são dominadas, que acreditam em mentiras. Estão acreditando em mentiras. Porque se acreditassem na verdade, não agiriam daquele jeito. E é aí que você acaba estagnando. E o Senhor vem e fala, não, você tem que demolir essa fortaleza. Então, até aqui, o Isaías, é nítido que ele não sabia quem ele era. E a gente sabe quando uma pessoa tem uma visão errada dela mesma. Ela acha que ela é uma coisa que ela não é. Isso tanto para o mal quanto para o bem. Quer dizer, por fim é tudo para o mal, porque se você se vê como incapaz, você vai agir como incapaz. Se você se vê como um sujeito que está muito além, como parece que o Isaías via, que todos aqueles que ele estava profetizando ai, eram os pobres coitados, os miseráveis que iam ser destruídos. Mas ele não. Ele não via o que estava acontecendo com ele. Aí começa assim, no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Por que um detalhe como esse? Então você tem que ir lá no rei Uzias. Rei Uzias foi quem? Um sujeito que, enquanto foi guiado pelo sacerdote Zacarias, ele foi, assim, ele explodiu. Ele foi um dos reis mais poderosos da Bíblia. Só que chegou um determinado momento, quando Zacarias morreu, aquilo não estava lá. Ele foi bem influenciado, mas aquilo não tinha enraizado. E ele não teve caráter para suportar aquela grandeza. É o caráter para suportar o peso da bênção. Ele não teve. Era muita promoção para um alicerce muito fraco. E se você tiver uma promoção muito grande, resultados muito grandes, com um alicerce fraco, o que vai acontecer se o alicerce for fraco?
aquela construção vai desabar. Ela vai desabar. Porque ela não tem sustentação. A única coisa que sustenta uma construção é o alicerce. E um bom alicerce. Tanto que eu costumo, em tudo que vai fazer aqui na igreja, eu costumo dizer, sempre fala com o engenheiro, sempre dê um ganho a mais. Eu falo, vai sempre para mais. Pode botar mais. Eu prefiro ter sobra do que ter falta. Eu sempre falo isso. Eu gosto daquele engenheiro que ele exagera um pouco. Vamos um pouco mais. Porque é melhor ter sobra do que ter falta. O Uzias, ele tinha ido longe demais. Construiu máquinas de guerra incríveis, muita riqueza, muitas construções, um exército gigante. Só que ele não tinha o alicerce, ele não tinha caráter para aquela promoção. E a Bíblia diz que o orgulho provocou a queda dos Uzias. O orgulho. E ele quis uma coisa que não era para ele, próprio de quem está insatisfeito, não entendeu a missão. Deus não chamou ele para ser sacerdote, mas para ser rei. Agora ele queria atuar nas duas áreas, próprio de quem está perdido, tudo que ele tinha não era o bastante, porque se você não tiver o propósito de Deus em você, nada vai ser o bastante. Você ganhou o mundo e você ainda quer alguma coisa, está faltando. Porque a gente já sabe que o vazio do nosso coração é o tamanho de Deus, da nossa vida, do nosso propósito. Então, se você não está no propósito, você está vazio. Missão vem da raiz de uma palavra latina que quer dizer enviar, remeter, enviar. E aqui ele já tinha aparentemente sido enviado. Mas o que a gente percebe é que ele estava fazendo o que Deus estava mandando ele fazer, sem ter a mínima, me parece aqui, que ele não tinha nem a mínima consciência do que tudo aquilo significava, porque ele não tinha consciência dele. E por que ele não tinha consciência dele? Porque ele não tinha consciência de Deus de verdade. Porque se você não tem consciência de Deus, você não vai ter consciência de você. Porque o que nos dá consciência é a consciência de Deus. Quando eu tenho consciência de Deus, eu estou atenta a mim. Eu consigo me ver, porque Deus é santo. Mas se eu não tenho consciência de Deus, eu vou ter consciência de um Deus que eu criei, parecido comigo, parecido com alguma coisa. A cultura vai ter peso sobre mim. Muita coisa vai ter peso. Então, esse rei foi o rei que não teve caráter para suportar o peso da bênção, da promoção dele. E o que derrubou ele? O orgulho. E por que o orgulho tomou conta dele? Porque ele perdeu totalmente a consciência de Deus. E ele esqueceu que tudo vinha de Deus. Tudo procedeu de Deus. Então, se ele perdeu a consciência de Deus, ele perdeu a consciência dele. Não tinha consciência dele. Mas de quem ele era, do que estava acontecendo com ele. Porque eu não tenho, porque Deus me situa. A presença de Deus me situa. Quando eu tenho consciência de Deus, da presença de Deus, por exemplo, eu tenho a consciência de que Deus está aqui. Se eu estou ali sozinha no quarto, eu tenho consciência de que Deus está lá comigo. Então, se Deus está presente,
Algo santo está presente, um ser santo está presente. Então, todo lugar que Deus está é santo. E não cabe nada impuro. Então não vai ter. Você mesmo não vai conseguir dar um passo estúpido, porque aquilo vai te constranger. Então esse rei teve que morrer. Essa era Uzias teve que morrer. Então o rei que perdeu a consciência de Deus, que foi derrotado pelo seu orgulho, teve que morrer para que Isaías visse algo que ele até nesse momento ele nunca tinha visto. E ele já estava atuando. Mas ele não tinha visto. Então aí está o problema. Você pode estar atuando e aparentemente tendo algum resultado e não ter consciência de Deus, de verdade, consequentemente não ter de você. E a Bíblia dá o detalhe de que no ano em que o rei Uzias, então no ano em que o sujeito que não construiu um alicerce forte, que não teve a estrutura para suportar, não teve alicerce para suportar toda aquela construção, e que foi destruído pelo seu orgulho, no ano em que ele morreu, eu vi o Eterno. Então, enquanto, o que o Senhor vem e diz assim, Léo? Enquanto um alicerce forte não for feito, e tudo que é fraco, tudo que não tem estrutura, todo orgulho, tudo que é frágil, não morrer, você não vai ver minha glória, como você poderia ver. Eu te usei para você entregar aquela palavra, eu te usei para aquilo, eu te usei para aquilo. Mas, se não morrer o rei Uzias, se não morrer aquilo que representa a falta de alicerce, a falta de verdade, de sinceridade, a falta da consciência de Deus, consequentemente, a consciência de você mesmo. Se não morrer, essa falta de propósito, você nunca vai ver a glória de Deus. Não, mas ele não estava sendo, Deus não estava mandando ele fazer as coisas, estava, mas ele não viu o que ele viu aqui, e a vida dele só foi mudada no capítulo 6. Mas ele não estava sendo usado? Estava, Deus usou até a mula. Você pode ser uma mula. Deus não tem problema de usar o profeta velho, ele usou o profeta velho, ele usou o Balaão. Mas é Balaão que você quer? Até Saul profetizou pelado. Mas alguém quer o arquétipo, o espírito de Saul? Não, o meu sonho é ser um Saul, o meu sonho é ser Isaú, o meu sonho é ser Balaão, o meu sonho é ser o profeta velho. Meu sonho é ser Uzias. Que Uzias que você quer? Porque pior ficou para Uzias, porque Uzias foi muito longe e ele não morreu. Teve rei que morreu rápido. Uzias teve que viver ainda muitos anos, leproso, morando numa casa separada, vendo tudo que ele jogou fora. Que é o pior.
vendo tudo, que por uma bobagem ele jogou fora. Então, enquanto o rei, sem alicerce, orgulhoso e leproso, não morreu, Isaías não viu a glória de Deus. Enquanto o rei que está aqui dentro de nós, esse rei, arrogante, insatisfeito, sem propósito, sem missão, sem consciência de Deus, não morre, eu não vejo a glória de Deus. E a minha vida não é mudada. E tem um monte de coisas erradas na minha vida e eu não estou vendo. Tem coisa errada, doidado, e eu não estou vendo. Porque eu não tenho consciência de Deus. Eu nem sei o que eu estou fazendo, está me mandando fazer lá, eu estou fazendo. Eu recebo um estudo, vou lá e repito. Mas eu não tenho senso de missão. Porque para você ter senso de missão, para você ter a missão, você tem que ter consciência de Deus. Você tem que entender o que é ser um enviado. Enviado é entender a missão, está dentro de uma missão. Deus nos chamou para uma missão. E que missão é essa? Dar continuidade à missão de Jesus. Os anjos queriam fazer isso. Foi dado para nós. Foi nos dado poder, tanto poder, para curar, para libertar. Esses sinais seguirão os que crerem. Meu nome, vão expulsar demônios, vão ser batizados no Espírito Santo, vão ser curados, vão ser libertos. Se beber algo mortífero não vai fazer mal essa vida. Essa é a minha preocupação. Porque se você não tiver um alicerce forte, você vai perder a sua vida. Você vai perder anos da sua vida. E você mesmo. Você pode estar aqui igual ano passado, nessa mesma época. Tinha várias pessoas. E a palavra foi que a nuvem foi e elas não acompanharam. E elas foram ficando mesmo no meio do caminho e desapareceram. Foram embora. E você pode estar aqui, hoje, e dentro de você se assim, bater firme. Não, vou estar aqui. Mas se você não dá a resposta, Deus te entrega uma disposição mental reprovável que você causa algo que você mesmo toma uma decisão louca. Que a gente vê. Quantas pessoas que já disseram isso para mim, mandaram por cartas, por mensagens, que elas não viram, que elas viram, tinham tomado aquela decisão e elas se arrependem, elas fariam tudo para voltar lá. Quer dizer, mas por quê? Porque, na verdade, se você tenta segurar um negócio, você não segura nada. Quem segura é Deus. Vai vazar pelos vãos dos seus dedos. Você quer segurar alguma coisa, você não segura. É graça. Se a graça não te cobrir, você não permanece. Nada permanece. A graça tem que cobrir a gente. Agora, você tem que entender o que é graça. Graça é, se faltar o ar aqui, você entende o que é graça. É igual a historinha do peixe velho, que passou perto de 2 peixes jovens e perguntou, e aí, rapazes, como é que está a água? E os peixes novos, água? Que água? Eles não tinham consciência de que sem água eles morriam. Que sem água eles não podem, o peixe não pode viver. Ele precisa de água. E o peixe jovem não tinha consciência nenhuma. O peixe antigo sabia, velho, já tinha consciência total
de que a água é a única forma de sobreviver. Isso é para falar da graça. A graça é a única forma de sobreviver. Então as minhas justiças são como trapos de imundície, os meus dons sem missão não servem para nada. Sim, uma pessoa pode ser curada, pode ser liberta, pode receber uma palavra. E na minha vida, nada está indo. Porque eu não entendi que é graça. E para eu entender de graça, eu tenho que ter essa consciência de Deus. Eu tenho que ter essa consciência de que é a única coisa capaz de me sustentar não é a minha boa oratória, a minha eloquência, ou inteligência, ou isso, aquilo. Mas é a graça. E como que o favor vai me cobrir? Quando eu tenho consciência disso. Quando eu creio nisso. Como é que eu vou ter um negócio que eu nem creio, nem tenho consciência? Água, que água? Graça, que graça? Bom, a graça é como o oxigênio. Se faltar aqui agora, você entra em pânico. Você não sobrevive. Então, quando o Uzias achou que ele era alguma coisa, e ele já achou porque ele não tinha consciência de Deus. Consequentemente, ele perdeu a consciência dele. E a insatisfação tomou conta dele. Então, ele não via mais. Ele era o grandão, mas ele queria mais, porque no orgulho dele, ele agora achava que era ele. Não era mais Deus. Era ele. Nunca foi ele. Sempre foi Deus. Tanto que quando Deus tirou a mão, ele ficou naquela condição. Ainda temos dentro da igreja pessoas assim. Que, não então, mas se eu tivesse, não faria do mesmo jeito. Mas isso é uma fortaleza, é uma área dominada pelo mal. Ela não entende que a pessoa tem, a consequência dela ter foi exatamente a generosidade. Mas ela acha que a pessoa faz porque a pessoa tem, mas a pessoa tem porque a pessoa fez. Aí ela ainda tem aquela crença de que se alguém ganha, ela perde. Isso são áreas de domínio. Porque ela não trabalhou. Então aí a gente volta lá na amargura. Uma pessoa com a boca tão suja como Isaías, só pode ser uma pessoa bem amarga lá dentro. Quando você não acredita que é pela fé, é pelas vias certas, você vai continuar acreditando, porque tem uma fortaleza que te faz agir de uma maneira que vai te prejudicar, mas você acredita que é fazendo os desvios, fazendo... Igual gente, tem gente que ele acha que só tem um jeito dele ter alguma coisa, roubando, desviando. Ele está sempre com menos. Porque só tem um jeito de você ter mais, doando. Não existe duas formas, existe uma. Só uma. E se você não tem um espírito doador, generoso com as pessoas, generoso com o reino, é porque você acredita numa mentira. Você só acredita num jeito.
Se eu não, eu preciso do dinheiro. Então eu desvio isso aqui. Ah, não, depois eu reponho. Você nunca vai repor. Porque você vai precisar de mais, vai precisar de mais, vai precisar de mais, vai precisar de mais, porque você é um miserável. E um miserável vai precisar sempre de mais uma esmola. Ele vai pedir esmola a vida inteira. A vida inteira ele vai pedir esmola. Ao contrário do que doa, dai e ser-vos-á dado, em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, derramada. Vai estar derramando na vida dele sempre. Porque essa é uma máxima. Ninguém consegue superar Deus. Ninguém. Ninguém. Ninguém supera Deus. Ninguém dá mais que Deus. Ninguém. Você nunca perde. Mas na crença, aquela área dominada pelo mal, de uma pessoa que viveu situações várias na vida, ele está sempre com medo de faltar ou a comida ou faltar alguma coisa. Por que uma pessoa que passou tanta privação, quando ela vê muita comida, ela quase morre? Ela passa mal, tanto comer. Porque é uma crença, ela tem essa... alguns ainda usam, não sei quando eu vou ter essa oportunidade de novo. Ele já está... a boca fala do que está cheio o coração. Ele não acredita que aquilo pode ser uma coisa comum. Igual prata e ouro no reinado de Salomão. É comum. Enquanto você não acreditar que o que não é comum pode se tornar comum e trabalhar para que isso se torne comum, você vai continuar correndo atrás daquilo e você vai cansar e você nunca vai atingir o objetivo. Nunca, nunca. Você vai morrer. Igual tem gente que morre ainda na ânsia da morte. Está dizendo, eu tentei ser feliz, mas agora sejam felizes por mim. E as pessoas, Não. Eu não sei se ele realmente, o que é que ele tentou na vida dele, mas é fato que ele fracassou. Por que ele fracassou? Porque tem um caminho para você chegar num determinado lugar. Não tem dois. E as pessoas continuam achando que tem mais. Não tem. Tem um caminho. Você quer ser grandemente exaltado? Humildade. Você quer ter muito? Seja fiel no pouco. Você quer ser promovido a lugares altos? Seja servo. E se te tratarem como servo, seja mais servo ainda. Se você rompe isso, você entende isso aqui, seu ministério muda, porque seu ministério é o resultado da pessoa que você é. A gente olha para uma pessoa, você sabe qual é o estilo de vida dela. Você olha para o resultado dela, você sabe qual é o estilo de vida dela, profissional, espiritual. Queridos, isso não tem segredo. Está na cara. Sabe uma coisa que está na cara? Está na cara. Quando eu falo, você entende o que eu estou falando? Sim, você fala sim. Tá bom, se você entende, será que se eu parasse, ficasse aqui o dia inteiro, para cada um me dar a sua visão, a sua perspectiva do que eu estou dizendo? Provavelmente
seria desesperador. Por conta de muitos resultados. Porque se eu acredito numa coisa, eu não vou fazer o que eu acredito. Então, se eu não estou fazendo, é porque eu não é óbvio. É óbvio. Não digo que seja fácil, mas é óbvio. Fácil não é, mas é óbvio. Está claro. Então, enquanto o rei Uzias, o sujeito sem alicerce, orgulhoso e leproso, não morreu, Isaías não viu a glória de Deus de uma maneira que ele nunca tinha visto. Então, se não morrer dentro de nós o orgulhoso, aquele que não tem um alicerce forte, que é construído, como que o alicerce? Um alicerce que não permite que a construção desabe, ele só é construído de que forma? De que forma? Com a palavra. Só tem um jeito, fundamentar na palavra. O alicerce é a palavra. Eu ouço, pratico, ouço, pratico, ouço, pratico, ouço, pratico, ouço, pratico. Não seja um ouvinte esquecido, mas praticante. Então, enquanto o leproso está falando de coisa impura, está falando de uma maldição, está falando de pecado. Então tem que morrer. Mas por que ele virou leproso? Porque ele não construiu um alicerce firme, o orgulho tomou conta dele, porque se não tem alicerce, qualquer sentimento miserável vai dominar você. Porque o que impede os sentimentos miseráveis de dominarem a nossa vida é um alicerce forte. Como é que a gente constrói o alicerce? Ouvindo a palavra, lendo a palavra, crendo na palavra e praticando a palavra. Então, se eu pratico a palavra, vem um pensamento contrário, eu tenho conhecimento da verdade, o que é que eu digo? É mentira. Por que não faz? Não estou dizendo que seja fácil, mas é o inteligente, é o sábio a fazer. Não tem outro jeito de você vencer. Vem uma preguiça espiritual. Eu não estou com pique de vontade de orar, de buscar, de... O que eu faço? Eu me entrego àquilo, tudo bem. Ou eu vou lá, agora que eu vou botar mais força, vou ouvir, vou orar, vou clamar, vou expulsar e ele não vai me vencer. Então eu tenho um alicerce forte. Porque assim, expulsar demônios é bíblico. E se você não expulsar os demônios da tua vida, eles vão continuar tendo poder sobre a sua vida. O demônio da miséria espiritual, o demônio que lança as suas setas e domina você através dos sentimentos miseráveis. Então, se eu ainda sou um invejoso, tem um demônio lá. E onde está esse demônio? Na raiz de amargura. E por baixo dessa raiz, o que tem lá? O que tem lá? Rejeição. Se você não lida com a rejeição, você nunca vai conseguir arrancar a raiz de amargura. Consequentemente, tudo que ela produz, ela contamina muitos. Ela contamina você e os outros. Ela contamina a sua vida. Então, uma pessoa que tem amargura, ela é insegura, ela é complexada. E é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que ela é assim, ela também é orgulhosa, ela acha que ela é mais do que os outros. Uma pessoa que não acredita na verdade, ela vai agir de uma maneira que as intenções e motivações dela não vão ser corretas.
E se não são corretas, ela não vai ter sinceridade. Ela vai ser igual a Amazias, vai fazer o que é certo, mas não de todo o coração, que é o que acontece com muitos. Até está fazendo certo. Aqui fora você olha e fala, não, está certo. Mas em algum momento a pessoa se trai. Vai sair alguma coisa que vai mostrar, não é de todo o coração. E se não é de todo o coração, onde é que vai dar isso? A lugar nenhum. Ou melhor, vai dar no pior lugar. Vai dar ruim, vai dar mal. Mas daí, ó, eu estou falando, e se você não acredita, você está escutando, você não está ouvindo. É mais ou menos, não é novo. Por isso mesmo. Se Deus volta a falar um negócio, Ele está avisando, e pode ser a última vez. Como aquela reunião do ano passado foi a última vez. Entendeu? Deus já tinha falado aquela palavra outras vezes. E aí ali foi a última vez. Acabou. Foste cortado. A mão misteriosa fez a inscrição na parede. Então isso para mim é muito sério. Eu acredito. Se você conviver comigo, ficar o dia todo comigo, você não vai ter nenhuma dúvida que eu acredito. Eu acredito, eu não temo homens, mas eu temo a palavra. Quando ela vem, eu gelo, eu perco o apetite. É verdade, se Deus falar algo comigo, que eu sei que aquilo é algo assim sério sobre mim, aí acabou ali. Porque eu não tenho assim, eu não acho que, não, veio por acaso, é coincidência, não. Eu tenho maturidade espiritual suficiente para saber, e arruma, porque não vai ficar assim. Deus não é um Deus que fala pelos cotovelos. Ele não solta palavras ao vento. A Bíblia fala muito claro. Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. E quando Ele libera uma palavra, Ele libera ela com propósito. Para que ela atinja o propósito. Então, no ano em que morreu. Então, se você, quer ir para um nível mais alto, vai ter que morrer. O rei Uzias tem que morrer na sua vida. Tudo que representa o rei Uzias. Tudo que representa. Ponto. Se eu parar aqui, vamos orar, acabou, você já entendeu. Se não morreu o rei Uzias, você não vai, tem uma vírgula aí, não tem? No ano em que faleceu o rei Uzias, vírgula. Aqui é o começo de tudo. Aqui é a resposta. Se eu quero pular, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba de seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Serafins ou querubins quer dizer glória. Eu vi a glória. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo. Quando ele viu aquela cena, que os seres celestiais gloriosos falavam sem parar: Santo, Santo, Santo. É Yahvé dos exércitos. Eis que a terra está plena da glória do Senhor. Quando ele ouviu isso, e ele foi ouvindo o barulho, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. Literalmente, ele começou
a ver os batentes das portas tremerem. Era tanta glória que aquilo começou. A gente sabe que o Senhor, Ele vem numa medida bem comedida, porque não há possibilidade da gente, nesse estado, e uma construção suportar. Pode ver que em várias situações nós vemos terremoto, a presença do Senhor veio, a presença do Espírito, o dunamis de Deus, e até os alicerces tremiam. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei, quando ele diante daquela cena, ele bradou, ai de mim. É muito interessante, até cômico, porque ele vinha, ai de você, ai de ti, ai de Israel, ai de Judá, ai das nações ímpias. Até aqui, ele achava que era ai para todo mundo, que está todo mundo errado, mas ele não. Quando ele viu a glória de Deus, de uma maneira que ele nunca viu, e ele só viu depois da morte de Uzias, ele viu quem ele era, ele viu o que acontecia com ele viu tudo o que ele nunca tinha visto. E Deus está dizendo isso aqui. Esse é o ano de você ver. É óbvio que, se Jesus não volta e você não morre, Ele vai continuar lidando e crescendo. Trabalhando para o nosso crescimento. Mas esse é o ano em que o Senhor deixou bem claro. E Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. De modo, e com vinho, para não se contaminar. Ele viu que aquilo ia contaminá-lo. Esse é o ano de você ver tudo que está te contaminando, tudo que contamina. Esse é o ano, e eu falo esse é o ano, esse momento agora. É agora. É esse momento. O que está te contaminando? O que você ainda deixa... O que você come que te contamina? O que você come? O que você dá para a sua mente que te contamina? O que você dá para as suas emoções que te contaminam? Contamina a sua alma. O que você dá para os seus olhos? O que você dá para os seus ouvidos? Que contamina. Então bradei, ai de mim, não tenho salvação. Ele viu que ele não era salvo. E essa salvação aqui não é só eterna. Para ele, naquele momento, quando ele viu aquela glória, ele viu o sujeito impuro, contaminado, que para ele, naquele momento, pareceu que não tinha jeito para ele. Não tinha saída para ele. Não tinha mudança para ele. Ele estava tão contaminado, estava tão errado, que não tinha jeito. Agora esse sujeito estava pregando. E batendo feio no povo. Entendeu? E você está entendendo por que Deus está dando essa palavra de novo? Ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros. Se ele era homem de lábios impuros, a boca fala do que está cheio o coração, então ele tinha um coração impuro, e vivo no meio de um povo de lábios impuros,
E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Está tudo errado, eu convivo com gente errada, eu estou errado, eu estou no meio de gente que está igualzinho eu. Não sei mais quem está influenciando quem. Não tem nada certo aqui, e eu estou vendo o Senhor. Eu estou vendo o Senhor e eu, ao ver o Senhor, estou vendo a minha miséria. Aqui foi o momento da catarse dele. Aqui ele fez a catarse dele. Porque aqui ele não só viu, ele confessou. E para isso tem que ter coragem. De parar e dizer assim, estou falando os erros de todo mundo, estou apontando o dedo para todo mundo e agora eu estou apontando para mim porque eu vi o que eu ainda não tinha visto. Eu sou uma pessoa, ele confessou, eu não sou digno, eu não tenho salvação. Porque eu e as pessoas que estão aqui, está tudo impuro, só tem impureza aqui. E aí é onde você vê a graça. Porque ele não viu como ele sair disso. Mas quando ele confessou, o confessar, o admitir, revela arrependimento. Mudança de caráter. Porque não tem preocupação com a imagem. Se ele tivesse preocupado com a imagem, ele não diria. E tem pessoas que vivem uma vida inteira, é uma fortaleza tão violenta, que está lá há anos. E a pessoa não quebra. Ela ela não busca ajuda para demolir. Ela acredita numa mentira que ela pode continuar tocando. Vai morrer daquele jeito, frustrada. E tentando mostrar para todo mundo que ainda tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo certo. Você é um impuro, você é um miserável. Comigo isso não acontece. Os meus olhos contemplam o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando ele confessou, ele admitiu imediatamente, foi imediato, a restauração dele. Um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me. Eu não sei como é que tem gente que fala contra declaração, né? Até os anjos declaram. Santo, santo, declara. Vê isto? Tocou os teus lábios, a tua culpa será removida. E o teu pecado está perdoado. Você vê o que está acontecendo? Você está sendo queimado agora. Se o seu maior problema sempre foi a sua boca, ela está sendo purificada. E, consequentemente, toda a sua vida está sendo purificada. Toda a sua culpa está sendo removida, o seu pecado está sendo perdoado. Porque você confessou, você admitiu. Em seguida, após isso acontecer, então observa bem, todo o processo, tem um processo. Começa com a morte do rei Uzias. Então ele vê a glória de Deus como ele nunca vê. Então ele tem uma consciência de Deus como ele nunca teve. Então ele tem uma consciência dele como ele nunca teve. Então ele admite, então ele se arrepende, então ele é perdoado, então ele ouve. Em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar?
Isso para mim é muito forte. Ah, então ele ainda não tinha sido enviado? Deus não estava usando? Deus estava usando. Mas enviar, ele enviou aqui. E quando Deus envia, ele financia. Se ele envia, ele financia. Aí está a mudança do ministério dele. Quando ele envia... Ah, mas não estava usando? Estava. Mas falou que ele enviou antes? Mas enviou aqui. E quando ele envia, ele financia. E você vai ver o maior profeta messiânico foi Isaías. Ninguém profetizou mais sobre Jesus do que ele. Foi Isaías que profetizou sobre, dentre tantos acontecimentos terríveis sobre Israel, também o resgate de Israel através de Ciro. 150 anos antes dele entrar em cena. Então esse homem explodiu. E esse homem era perfeito? Não. Esse homem estava correto? Não. Mas ele estava lá, apontando o erro de todo mundo. Mas quando ele viu a glória de Deus, que todo esse processo que você está vendo, então agora é em seguida ouvir a voz do Eterno, que agora Deus falou com ele. Antes foi o anjo que declarou, agora Deus vem, que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Você vê que aqui ele mesmo respondeu como alguém que não tivesse fazendo, como se nunca tivesse feito nada para Deus. Ele entendeu a missão. Ele entendeu o sentido do enviar, que é missão. Ele entendeu o propósito da vida dele. Ele entendeu o que significava viver para Deus, cumprir a missão, ser um enviado de Deus. Que não tinha absolutamente nada a ver com aquela posição tão importante: eu sou profeta, porque os profetas eram autoridades máximas. Ele entendeu o sentido da coisa. E ele precisou ver o quanto ele era errado. Também para ter o entendimento das pessoas. Para não achar que ele era maior do que os outros. Porque é fácil você apontar o dedo e achar que você é muito superior ao outro, que ele é o pecaminoso e você não. Ele precisou ter uma experiência com Deus que ele nunca tinha tido. Também para entender coisas que ele nunca tinha entendido, ter uma compreensão das coisas espirituais como ele nunca tinha tido. Então, a minha preocupação sempre com pessoas que lidam com as coisas espirituais sem ter noção delas é que você mexe com coisas que você, se você não tem estrutura, o mais forte prevalece. E você assume a identidade daquilo. Você vai se parecer com o seu ídolo. Você vai acabar pegando a forma daquilo que for mais forte que você e que dominar você, que prevalecer sobre você. Ó, no momento de distração,
Foi tão violento aquilo na vida do Davi, quando ele botou aquela coroa do rei ímpio na cabeça, que representava o deus pagão, tinha um simbolismo. Ele teve uma atitude dos pagãos. Só os pagãos, os reis pagãos faziam o que ele fez. Os reis pagãos. Porque naquele momento, ele fez algo e ele não estava, com certeza, ele não estava no seu melhor momento. Até porque se ele tivesse, ele não teria feito. Ele brincou com um negócio que ele não podia brincar. Aquele Davi de anjo não brincaria com aquilo. Para que você vai brincar com um negócio desse? É que a pessoa vai crescendo, ela começa a achar que ela pode tudo. E não pode tudo não. Não pode não. Então ela começa a ter um pouquinho de resultado, ela começa a achar que ela pode tudo. Não pode. Você não pode. Vai dar errado isso. Ela começa a acreditar no que estão dizendo, aí às vezes, você é o máximo, Davi, você é o máximo, pastor, pastora, você isso, aquilo outro. Amém. Obrigada para Jesus. É graça. Eu tenho consciência que a água, sem água eu vou morrer. Que é o oxigênio, sem oxigênio eu vou morrer. É a graça. Sou grata, agradeço demais, mas ofereço para Deus. E costumo dizer isso sempre. O Senhor sabe, eu e o Senhor, nós sabemos bem que só é possível pelo Senhor. Eu ouço muita coisa. Sou extremamente grata, mas ofereço tudo para Deus. Não fica lá. Porque é uma bobagem. Porque vem dele. É graça. Tira graça para ver. Aqui foi graça. Porque ele viu e ele reconheceu. E ele atraiu graça para ele. Mas tudo isso aconteceu por causa, depois da primeira parte, antes da vírgula. O orgulho teve que morrer. O leproso teve que morrer. O sem alicerce teve que morrer. O sujeito sem senso de missão teve que morrer. O sujeito que não tinha consciência de Deus, consequentemente não tinha dele, por isso que aconteceu aquilo. Teve que morrer. E se você entender isso, você sai daqui outra pessoa. Se você não entender, talvez você vai me dar trabalho depois que o meu filme tiver editado e ter que ficar mudando. Porque você não teve como prevalecer. Como foi o ano passado. Porque o que, eu já repeti isso 1 milhão de vezes. Porque Deus não me deixa parar de repetir. Nós vivemos um outro ciclo. Num outro ciclo. Aquele tempo, existe um tempo para as coisas. Aquele tempo morreu. Agora as coisas, elas vêm à luz com uma rapidez. Esse é um tempo, de forma geral, no mundo, que Deus vai botar luz nas trevas. E vai escancarar as obras do mal. Isso dentro das igrejas e fora das igrejas. Em toda parte. Vai ser escancarado com rapidez e com força. Você vai ver mais
situações acontecendo, meu Deus, mas não vai, isso é só o começo, só o começo. Essa década vai sofrer transformações tão radicais como em nenhum outro momento da história aconteceu. Eu sei disso. Deus me prepara para isso. Eu sei disso. E quem não tiver um caráter firme, não vai suportar. Os que brincam, os que não vão. E Deus quer uma igreja madura. Eu vejo Ele falando muito sobre crescimento, maturidade. É tudo voltado para isso, uma igreja firme, uma igreja sólida, uma igreja que teme o nome dEle. E nós precisamos compreender o que é ser crente. Ser crente é caminhar para atingir a estatura do varão perfeito, a estatura de Cristo. É se parecer com Cristo, é o que nós pregamos domingo. É ser servo. Ser crente. É você pensar como Cristo. E o que acontece é que muitos ainda pensam como sempre pensaram. Só que dentro do Evangelho. E nos altares. Ainda carregam muita coisa da cultura das suas casas, das suas famílias, a cultura do mundo. Ainda carregam muita coisa. Então essas são as fortalezas. Acreditam em mentiras. Você está falando e não está entrando. Porque tem uma fortaleza bloqueando. E a pessoa está lá, está frustrada com os resultados dela. Porque, eu levanto cedo, durmo tarde, eu faço isso e aquilo. Então, mas você não acredita. Você faz de forma mecânica. Você não acredita. Eu entro na sua casa, se for um quarto, uma coisa, eu sei dizer como é sua mente pelo seu quarto. Pelo seu quarto, eu sei dizer, eu abro o seu guarda-roupa, eu sei dizer como é sua mente pelo seu guarda-roupa. Porque tudo que está ao seu redor é uma extensão de quem você é. Representa você. É você ali. É você. Então dá para você saber. Se você tem uma mente bagunçada, você vai ser uma pessoa atrapalhada. Então você vai ser aquela pessoa que assim, você cata esse negócio aqui, de repente você já soltou, você está catando mais esse aqui, aí você começou, limpou aquilo lá, já largou pela metade, foi para cá, porque você não tem foco. Foco. É assim, eu aprendi tanto, na verdade, até uma característica da minha personalidade, mas ela foi sendo purificada. Ela foi sendo aparada. Mas se eu começo isso aqui, eu não lembro. Eu tenho que equilibrar. E aí é o meu problema do equilíbrio. Então eu estou focada num negócio. Então eu me cerco. Eu ponho minha água aqui. Está o celular aqui, eu estou aqui, focada nisso. Eu tenho foco para isso. Foco. Você vai falar, você não... Eu estou 2, 3 horas lá. Eu estou há 4 horas. Eu esqueço
que eu teria que comer. Então eu tenho que me forçar, parar, porque senão eu sou aquela pessoa que eu tendo a segurar o xixi para terminar o negócio. Entendeu? Não, eu tenho que terminar. Pá, eu vou segurar, pá, tudo. Eu tenho que terminar, eu estou focada, eu tenho que entregar. Eu fico obcecada. E isso me causou já alguns danos na minha saúde, inclusive em relação de eu esquecer de comer. Oh, meu Deus, no outro dia, por que eu estou nessa fraqueza? Ah, não jantei. Eu não deixo isso acontecer, é raro acontecer, porque isso me faz mal. E eu emagreço muito, e eu fico muito cansada, e eu trabalho muito com a cabeça, e aí aquilo me esgota muito e tal. E sem contar a minha saúde, o que vai, enfim. A sua cabeça, então eu vou ter que equilibrar, hoje graças a Deus, tenho equilibrado, não. Vou lá no banheiro, não. Opa, hora de eu ir comer, vou comer. É saudável isso, é assim que tem que ser. Não, tem que deitar, senão você não presta depois. Mas algumas pessoas, elas têm até um foco na zona de interesse delas. Então, a cabeça delas pensa para uma coisa. Se é comida, se é remoer coisas. Se é dormir só. Não tem um objetivo. E tudo é foco. O que você foca vai crescer. Tudo é foco. Então, o problema de você não mudar é que se você tem filho, você está criando um monte, do mesmo jeitinho. Eles vão reproduzir aquela bagunça na casa deles, eles vão reproduzir aquela indisciplina. Essa é uma tristeza para mim, quando eu vejo uma criança dentro do ministério que nasceu aqui, já indo na mesma linha. Inclusive, isso tem sido um ponto de oração na minha vida. Porque eu comecei a ter um abatimento por conta disso. E eu tive que me reposicionar em Deus, porque eu tive um certo cansaço. E que eu não vou entrar muito nisso, mas um cansaço suficiente de repente, eu achar que não está... Eu combato, mas eu fui atacada. Com aquela ideia de que não está virando, não está adiantando, isso é um fracasso, eu não aceito fracassos, então se uma pessoa não vai, e o que é pior, ela está reproduzindo uma segunda geração igual a ela. É isso que ela está fazendo. E eu não aguento ver uma criança tendo um futuro pela frente sendo estragada pelos pais. Eu não suporto. E quando eu vejo isso perto de mim, todos sabem que eu sou bem firme nisso. Porque você não trabalha as suas misérias, você passa a miséria para a criança. Você está achando que o seu filho vai ser diferente de você? O seu estilo de vida já foi programado nele. Porque você transferiu o seu estilo de vida para ele. A sua visão de mundo você deu a ele. E ele vai ter os mesmos problemas se ele quiser se livrar que você tem tido. Então, quando você não muda,
você reproduz uma outra geração daquele jeito. É por isso que Deus cobra tão sério dos pais biológicos e dos pais espirituais. Porque não tem nada pior. Você quer ter um problema sério com Deus? Deforme pessoas. Você não trata um ser humano no atacado. Você não trata. E cada pessoa de um jeito, como Deus tem falado tanto sobre os membros do corpo. Se você não... você está pregando um negócio. Será que você está entendendo aquilo? E você está acreditando naquilo? Ou você está transferindo, igual estava o Isaías, e depois que ele foi ver quem ele realmente era. Porque se ele não tivesse vivido essa experiência, no contato, no ensino como profeta para ensinar o povo, ele ia deformar o povo, ele não ia ajudar. Porque ele estava errado, ele estava cheio de impurezas. Ele estava cheio de fortalezas. Entendeu? Então, se você não trabalha aqui, você não vai... É igual a fazer a bariátrica. O problema da sua vida não está no seu estômago, está na sua mentalidade. Se eu não coloco os valores ali, eu não consigo. Eu vou correr para alguma coisa. Para onde eu estou correndo? Cada um corre para uma coisa. O que mais importa? O que realmente importa? E essa semana, eu já falei, quem quebrar o nosso propósito de não falar uma palavra negativa, vai atrair 70 vezes 7 maldição para a vida. Então, está perdido já. Já não tem mais saída. Se você fez isso, não queria estar na sua pele. Porque quando o Senhor falou comigo ali, eu sei o que Ele quer fazer. Porque as pessoas, elas precisam de liderança. Elas precisam ser colocadas numa condição, ser chamadas para fora. E ser acompanhadas. E aí? Você está declarando, está profetizando, 70 vezes a coisa vai ficar feia. Não pode. Aí eu escorreguei, volta, reposiciona, porque você está, tá vendo? Você está tão habituado a um sistema que você tem que quebrar esse hábito. Porque o seu caráter, basicamente, é a soma dos seus atos. Esse é o seu caráter. Vai sair de nós o que está lá, não tem como. É exatamente o que está lá. Nossos valores, princípios, o que nós acreditamos, o que realmente nós queremos, é o que está lá. As mentiras que nós acreditamos. Aí você está ouvindo essa palavra, vamos orar, vamos fazer. E aí? Você vai sair daqui, se você não tiver uma consciência de Deus, você não vai ter consciência de você. Aí você volta para aquele habitar, e aí você entra, você nem vê mais as coisas, porque você se acostuma. Por isso, de vez em quando, a gente tem que mudar algumas coisas para tirar a mente da gente daquele estado automático. Tirar de lá. Porque você se habitua, o próprio ambiente já proporciona aquele
aquele conforto que não tem nada de confortável, mas é o confortável quando você não tem que pensar e fazer. Para fazer algo, é o confortável. O que dói é quando você tem que pensar. Por isso que as pessoas retrocedem. Porque ela está sendo forçada a crescer. É verdade quando fala, porque a mente é como um músculo. É verdade quando fala, eu estou tendo dor de cabeça. Eu comecei a ler, eu estou tendo dor de cabeça. É verdade. Eu estou com problema nas vistas. Não, você está com problema de mente, músculo fraquinho. Pelanquinha. Sua mente é uma pelanca. Precisa fazer carguinha. Para ficar igual o Gui. Tem o bíceps do Gui. A mente flácida. Aquela mente preguiçosa. Não quero nem pensar. Você não vê que tem gente que já fala assim, nem quero pensar. Mas você tem que pensar. Mas não é pensar por pensar. Porque pensar demais vai trazer você só para você. Eu não estou mandando você trazer para você consciência de Deus para ter consciência de... Porque você não tem consciência de você, você não tiver consciência de Deus. É a consciência de Deus que fez Isaías ter consciência dele. Alguns não estão se vendo porque não têm consciência de Deus. Eu tenho consciência de Deus. Eu percebo Deus. Eu ouço Deus. Eu busco. Eu tenho consciência de Deus. Eu não consigo não viver de uma outra maneira sem não ter essa consciência de que Ele está aqui. Isso já não é mais eu não tenho que fazer um exercício para isso. Isso é comum para mim. Isso é normal. É igual beber água. Eu não faço força para beber água. Igual eu fazia até os meus 30 anos. Que eu quase perco um rim e vou ainda para o urologista e ele fala, a senhora vai ter que beber água, fazer isso e aquilo. Eu tenho vergonha quando eu lembro dessas coisas. Eu tenho vergonha mesmo. Penso, meu Deus, como é bom a gente evoluir na vida. Eu fico imaginando aquele homem olhando para mim. O que ele estava pensando, mas eu não tinha consciência do que ele estava pensando. Mas quando eu paro e penso no que ele estava pensando, eu falo, ai, que vergonha. Porque eu quase perco um rim, fico 5 dias no hospital. Deus me dá um milagre, o homem fala para mim, só vai ter que mudar assim, vai ter que beber água e tal. Eu viro para ele, não gosto de água. Morra, desgraça. Perca os 2 rins. Entendeu? Eu tenho certeza que esse homem pensou isso. Tenho certeza, e com razão. A gente atrai coisas para a vida da gente que a gente não precisa porque é burro. Como que a pessoa sai de um hospital, passa mal, incha tudo, quase morre, toma aquele monte de remédio, vira para o médico, quando o médico diz que você tem que tomar água, diz assim, não gosto de água. Ué, então, só não quer mudar o seu estilo de vida. O que faz? O rim é seu, a vida é sua. Você não quer mudar seu estilo de vida? Morra. O problema é seu, hein? Como que a pessoa... É tão ridículo isso. Presta atenção, deixa eu dizer uma coisa para você. Crianças, se você trouxer daqui a pouco suas crianças para eu orar, que eu vou orar por elas, se elas fizerem qualquer gracinha, não quero, não sei o quê, eu entendo. Todavia, não entendo se você não parar para ensinar o que é certo. Mas eu entendo, ela é uma criança, você vai ter que falar muitas vezes até ela entender o certo. Mas eu nunca vou compreender uma pessoa que é a vida dela e ela precisa fazer algo. Esses dias eu não estava muito bem do meu estômago, eu pedi para ir atrás de um negócio de boldo para mim. Boldo é amargo. Mas eu não fico perdendo meu tempo com, boldo é amargo. Eu tomo boldo. Entendeu? Pronto, tomo boldo.
É simples para mim. Na minha cabeça, eu rompi isso. Então, na minha cabeça, eu não vou perguntar. Ah, mas eu não gosto de boldo. Ué, quem gosta de boldo? Ninguém gosta de boldo. Mas é um fitoterápico, um chá, uma coisa boa, natural, que ajuda. E ajudou. Ajudou bastante. Então, eu vou tomar. Então, quando essa mania que a gente tem, não, eu não gosto disso. A própria colocação já mostra a sua imaturidade. Ah, mas eu não tenho o direito de não gostar? Você tem o direito de fazer o que você quiser da sua vida, inclusive de se atirar na frente de um caminhão, se você quiser, ali atrás. Ali na frente. Pode fazer o que você quiser. A pergunta é, e o que isso afeta a minha vida? Tem coisa que afeta totalmente. Porque vai afetar seus filhos. Então, se eu não tenho uma disciplina, se é aqui fora, é porque aqui dentro eu sou uma bagunça. Se eu digo não para coisas que são óbvias e que qualquer adulto, estou falando de adulto, tem que entender o que é bom para mim. Eu vou fazer, ué. Mas o infantil, ele fica lá, não gosta, não quero. Ai, não combina. Ai. Peraí, o que você quer da vida? Você acha que foi fácil para Daniel ficar 3 anos a legumes e água? Não, não foi. Ué. Você acha que lá no fundo era o que ele queria? Não, não é. Então, isso aí você está num lugar. Se você diz para mim, eu não como legumes, então, você ia comer o que então lá? A comida do rei? Abra o leque. Você vai encontrar tanta coisa na sua vida que você podia estar explodindo, mas porque você é criança e Deus não dá coisa de criança, você não vai poder administrar a herança. Você quer explodir. Você é criança. Um pacote de biscoito te controla, um sentimento. Não gosto, não quero. Ai, me trataram assim. Então, você é criança, vou te tratar igual criança. Não, não me tratem como criança. Não, mas você é criança. Criança a gente trata como criança. Adulto a gente trata. Quando eu era criança, andava como criança, discorria como criança, fazia coisas de criança. Quando eu cresci, passei a fazer coisas de adulto. Então, você está lá na igreja, eu esqueço. Eu esqueço. Você não esquece só dessas coisas óbvias, triviais. Isso é o seu estilo de vida. É o seu estilo de vida. Então, se você quer um nível de excelência, você tem que ter excelência dentro de você e nós vamos ver excelência aqui fora. Sabe, Deus me leva às vezes, eu sei quando Deus está me levando para ver alguma coisa. Né? E eu falei outro dia sobre uma determinada situação, que eu não vou falar, que essa pessoa ainda não tem estrutura espiritual para aguentar isso. Mas o ponto é que eu vi alguém fazendo uma coisa, e Deus me levou para aquilo, e foi a primeira vez que eu vi alguém fazer algo com tanto amor naquele setor. E eu sabia que era Deus me levando. E aí, em diversos, eu não tenho tempo para... Mas eu via que era Deus eu passava para cá, Ele me impulsionava a olhar. Ele queria que eu visse aquilo. E
teve até um dia que eu peguei meus óculos, fiquei parada em frente da câmera e olhei aquilo. E aquilo me ensinou mais uma vez aquilo que eu sempre falo, né? A pessoa nem sonha que eu estou observando ela, mas não sou eu que estou observando ela. Deus me levou a vê-la. E mostrou para mim o pequeno fiel, tratando com dignidade algo que outros não trataram. E aquilo me tocou tanto, porque eu falei, olha, foi até onde Deus... Foi aí que veio, que o Senhor me deu a palavra do servo. E desenvolveu a palavra do servo. Porque não adianta. Se você não faz com excelência aquela coisa que é pequena para você, que é inferior para você, você não vai para coisas maiores. Se você não vence pequenos desafios, Deus não vai poder te dar desafios maiores. Não vai. Pode esquecer. E você tem que voltar. E eu amo isso porque Deus me ensina através dessas imagens, dessas coisas que Ele me leva a ver. Ele me ensina porque é onde Ele me leva para que Ele dizer e me mostrar exatamente, não importa para onde eu leve você, quanto mais você suba, onde você estiver, você tem que fazer aqui, ó, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Sabe aquele tipo de coisa que é invisível aos olhos dos outros, mas Deus está à procura dos servos sem nome? É dos servos sem nome. Daqueles que até não têm uma boa reputação, mas que dá condições a Deus para Ele erguer. E aí eu aprendo com aquilo. Porque esse é o tipo de gente que dá esperança. Não é aquele que tenta mostrar que eu sou o cara. Mas é aquele que cuida com excelência daquilo que qualquer um trataria. Ah, não, esse aqui é o trabalho do servo menor, é lavar os pés. Por isso que Jesus fez o trabalho do menor servo da casa. Ele tirou a capa, botou a toalha e fez o trabalho do menor servo. Depois ele tirou a toalha e botou a capa de volta e sentou. Para mostrar que aquilo não tirou nada dele. Ele continuou sendo Jesus. Continuou sendo Jesus. Isso para mim, olha, eu não sou uma pessoa de chorar muito, mas essas coisas me fazem emocionar. Me faz correr, dobrar o joelho, começar a adorar. Isso me faz. Porque são essas pessoas que elas me enchem de esperança. Elas me fazem acreditar que é possível. Tem gente que tem um coração de servo, não de subserviente, mas de servo. Tem gente que ainda é capaz de ir para o curral e cuidar das ovelhas, sem se preocupar com a imagem, sem se preocupar se alguém está vendo ou não está vendo, e fazer da melhor forma. Tem muitos que não querem. Querem o status da coisa, a posição. Mas isso é consequência. Essa é outra crença que precisa quebrar. Enquanto a pessoa não entender que tudo é consequência da pessoa que você é, no lugar em que você está, e o que você faz com o que você tem. E por que você faz?
Mas se você não rompe isso, porque talvez você já foi longe demais, uma hora você vai ter que voltar. Então, quando eu vejo alguém que entendeu a missão, e você vai ver lá naquela coisinha, naquele lugarzinho, que ninguém, você pode ter certeza. Se ele continuar daquele jeito, se ela continuar, ninguém segura. Porque Deus está à procura dessas pessoas.